Você já fez um mochilão? Uma vez eu e meus amigos, a gente resolveu partir para uma viagem lá para a Argentina. Só que a gente perdeu a carteira, a gente gastou todo o dinheiro com roupa e doce de leite e no final a gente dormiu na praia porque não dava mais para pagar hotel. Foi tenso. Nessa semana a gente vai ver que Paulo foi um baita mochileiro, que não parava quieto, estava sempre em busca da próxima aventura. E por isso hoje quero te convidar para viajar junto com Paulo. Simbora? É claro! Semana passada a gente viu que os cristãos fugiram de Jerusalém e se refugiaram em várias cidades ali, especialmente Antioquia, pregando para os gentios. E pasmem, a primeira igreja cristã gentílica foi ali na Antioquia. A gente viu também que Jesus deixou claro que o evangelho deveria alcançar até os confins da terra e Paulo sabia disso. Por isso, ele saiu para o mochilão missionário mais extraordinário da história. É mesmo? O mais incrível é que essa ação missionária teve origem em Deus e não nos irmãos da Antioquia. Eles receberam uma mensagem diretamente do Espírito Santo indicando para onde eles deveriam ir. Com os itens básicos nas costas, Paulo, Barnabé e o seu primo João Marcos partiram para o primeiro destino, Chipre. Curiosamente, essa era a cidade natal de Barnabé, onde os três começaram a pregação na sinagoga. O plano de pregação deles era sempre esse: começar a pregar para os judeus nas sinagogas e depois partir para os gentios. Depois que concluíram a missão em Chipre, era hora de partir para Pafos. Pafos foi o cenário de dois acontecimentos muito interessantes. Primeiro, a gente teve um governador que chamou os viajantes para falar sobre suas crenças. Depois, um amigo do governador, que era mágico, chamado Bar Jesus, fez de tudo para o governador não aceitar aquela verdade. Paulo não deixou barato não, ele recebeu o poder do Espírito Santo e fez com que aquele mágico ficasse cego. Pois é, ao presenciar o tamanho desse poder, o governador se interessou muito mais pelas verdades que ele tinha para falar. Próxima parada, Perge, lá no sul da Turquia. Gente, esse lugar é fera também. Só que fazendo um pause aqui, esse mochilão não foi fácil não. Os desafios eram tão grandes que a Bíblia diz que Marcos desistiu da viagem bem nesse ponto, o que deixou Paulo bem pistola. Mas a viagem seguiu e eles foram para outra cidade chamada Antioquia da Psídia. Nesse lugar, Paulo pregou o primeiro sermão descrito no Novo Testamento. Nesse sermão, Paulo ressaltou as crenças que eles tinham em comum a respeito da eleição divina de Israel e do reinado de Davi. Ele apresentou Jesus como cumprimento das promessas de Deus e, por fim, deu uma advertência contra a rejeição da salvação oferecida por Jesus. De tudo isso, galera, o mais importante é ressaltar que o perdão e a justificação só estão disponíveis por intermédio de Jesus e não pela lei de Moisés. Apesar do caráter irrevogável dos mandamentos morais, a lei ela é incapaz de justificar, porque ela não pode produzir obediência perfeita naqueles que a observam. Podemos receber a justificação unicamente pela fé no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Mesmo Paulo terminando o sermão de forma um pouco dura e direta, a maioria da sinagoga foi altamente favorável a ele. Mas alguns líderes judeus rejeitaram e Lucas destaca que isso foi resultado de ciúme. Nossa! Diversos aspectos do judaísmo, como o estilo de vida, até mesmo a guarda do sábado, estavam atraindo fortemente os não-judeus. Porém, a circuncisão era um obstáculo sério. Os gregos e os romanos viam a prática como algo bárbaro e até repulsivo. Mas mesmo assim, eles não queriam deixar de frequentar sinagogas e adorar ao verdadeiro Deus. E tudo isso, galera, gerou uma receita perfeita. Para quê? Para a perseguição. Ela foi organizada pelas autoridades locais, fez com que Paulo e Barnabé fossem expulsos daquela cidade. E vocês acham que agora eles desistiram de continuar? Não. Foram para a próxima cidade, Icônio. Lá em Icônio, mais uma vez, os mochileiros começaram a pregar pelas sinagogas. Porém, muitos judeus os rejeitaram e eles quase foram linchados e, mais uma vez, tiveram que sair da cidade. Chegaram então a Listra, uma aldeia até então pouco conhecida. Lucas não foca muito na presença deles ali, mas lembra um acontecimento marcante, que foi a cura de um homem aleijado. Esse milagre fez com que o povo confundisse eles com deuses e queriam inclusive oferecer sacrifícios para eles. Pois é, gente, vida de mochileiro não é fácil não. Uma hora linchado, outra hora adorado, eita lelê. Por fim, na cidade de Listra, eles colocaram fim naquela falsa adoração. Mas aí começou outro problema. Chegaram opositores deles, vindos lá de Antioquia e de Icônio, e colocaram o povo todo contra Paulo e Barnabé. E sabe o que aconteceu? Aquele mesmo povo que estava adorando eles os apedrejou. É isso, foram apedrejados e Paulo foi dado como morto. Muito tenso. No fim, os cristãos ajudaram ele se levantou e voltou para a cidade. Ufa!
Para fechar o mochilão com chave de ouro, a dupla ainda fez o caminho de volta, passando por todas as cidades que eles tinham pregado, reanimando os crentes a permanecerem fiéis. A viagem deles terminou em Antioquia da Síria e ali ficaram muito tempo com os seguidores de Jesus. Recapitulando então, primeiro, o mochilão de Paulo teve início na companhia de Barnabé e do seu primo João Marcos, que infelizmente abandonou a viagem no meio do caminho. Segundo, as cidades visitadas pelos missionários foram Chipre, Pafos, Perge, Antíoco da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. E terceiro, o principal objetivo dos sermões de Paulo era ressaltar que o perdão e a justificação só estão disponíveis por intermédio de Jesus e não pela lei de Moisés. Que viagem desses dois, hein? Pois é. Eu vim hoje falar dessa viagem de Paulo com a camiseta de uma viagem que eu fiz com um grupo de jovens aqui de Curitiba, lá para Boa Vista, para trabalhar com refugiados venezuelanos. Essa viagem me marcou muito, porque lá eu senti o chamado de Deus para ser um missionário em outros lugares ou no lugar que eu estou. Sabe, Deus te chama hoje também para ser um missionário fazendo a diferença na vida das pessoas. Chega dessa vida medíocre, chega de ficar parado no mesmo lugar, tá na hora de aventura, tá na hora de você pregar, tá na hora de você pegar a sua mochila e ir para o mundo, ir para a sua cidade, para o seu estado, para onde quer que seja, pregar e falar de Jesus para outras pessoas. E aí, você topa essa aventura? Bora?